Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos dar continuidade, ao capítulo 8 do nosso livro. Na aula de hoje, começando com a correção da atividade da página 104, que eu deixei para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, aqui o exercício diz: observe as seguintes obras e escreva abaixo de cada uma quais elementos visuais são predominantes. Então, aqui nós temos essas 4 obras e aí vocês têm que escrever, o que é que predomina mais? Quais são os elementos visuais? Então, no caso da primeira, nós podemos observar que predomina formas e cores. Na segunda, a obra de Vincent van Gogh, bem conhecida, chama Campo de Trigo com Ceifeiro e Sol. Então aqui predomina mais a cor e a textura, certo? Aqui, nessa outra obra, predomina linha e tonalidades. Temos uma tonalidade mais escura, outra um pouco mais clara, e as linhas. E aqui são também as tonalidades, É a mesma cor em várias tonalidades. Tudo bem? Então, feita a correção, vamos continuar com a página 105 do nosso livro, onde fala artistas do abstrato. Então, eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é um trabalho abstrato e um trabalho figurativo? Aqui no nosso livro diz: as obras em que reconhecemos elementos da realidade facilitam a identificação do assunto retratado. Esse tipo de criação é chamado de arte figurativa, quando a gente entende o que está ali representado naquela obra de arte, certo? Porém, existem obras em que o artista busca explorar os elementos da arte sem intenção de que eles se pareçam com algum objeto, pessoa ou lugar. Então, esses trabalhos são chamados de abstrato, quando a gente não consegue identificar uma figura, uma paisagem, alguma coisa ali, nós chamamos de abstrato, trabalho abstrato. Então, aqui nós temos 2 exemplos de artistas, uma é o Kandinsky, tá? E a outra é a Ilma Klint, que são reconhecidos pelas suas obras abstratas, ok? E aí na página 106 nós vamos falar de formas tridimensionais. Na arte existem as obras bidimensionais e as obras tridimensionais. Você sabe o que diferencia? Nas obras bidimensionais, elas possuem 2 dimensões, a altura e a largura. Já na tridimensional, a obra tem uma terceira, que é a profundidade. Para que a profundidade de uma obra de arte tridimensional seja percebida, podemos observá-la sob diversos ângulos, pela frente, pelos lados ou por trás. Então, aqui nós temos a imagem do Cristo Redentor, Todos sabem, lá do Rio de Janeiro, e aí mostrando ele de vários ângulos, tá? De frente, de lado, de costas, e aí nós conseguimos ver a obra porque ela é tridimensional. E aqui também na página 106 fala sobre os materiais usados nas obras tridimensionais, Então aqui diz que podemos usar aço, plástico, vidro, entre outros. Antigamente era mais pedra, madeira, bronze e argila, mas atualmente foram inseridos esses outros tipos de material na criação de obras tridimensionais. Na página 107 nós vamos ter uma atividade. Observe as imagens a seguir e classifique-as em bidimensional ou tridimensional. Então, nós temos aqui uma escultura, todos sabem que é tridimensional. Aqui nós temos um quadro, Olho sobre tela, um quadro é bidimensional. Aqui temos outra escultura,
tridimensional e aqui temos a Mona Lisa, um quadro que é bidimensional. Então, vocês podem preencher dessa maneira. E aí, o segundo exercício, escreva a seguir como você descobriu quais obras são bidimensionais e quais são tridimensionais. Então, como nós aprendemos, as bidimensionais não possuem volume, né? Elas têm apenas a altura e a largura. E as tridimensionais têm a altura, a largura e a profundidade. Tá bom? Então, virando aqui na página 108, vamos falar sobre elementos compostos. Beatriz Milhazes é uma artista plástica nascida no Rio de Janeiro. Ela trabalha com as técnicas de pintura, gravura e ilustração, explorando diferentes materiais como embalagens descartadas. A obra a seguir é uma composição feita em camadas e exemplifica o modo de criação da artista, tá? Aqui a disposição das linhas, formas e cores, né? Ela corta, recorta, pega os materiais e ela faz essa arte que imprime a sensação de movimento, ok? E cheia de detalhes, tá? Um sobre o outro compondo. E aí temos mais uma atividade na página 109, que diz aqui, mostra uma obra da Olga Vladimirovna. Olha que difícil. Um olho sobre tela e as questões. Quais elementos você consegue distinguir na composição da página anterior? Então, a gente pode perceber que é uma composição com muitas linhas, formas, cores e texturas, certo? Aí embaixo, observe acima e compare-a com a obra da página anterior, que é essa obra de arte aqui. Então, vamos comparar as duas, né? Quais são as semelhanças e as diferenças que podemos notar entre elas? Então, observem bem as duas obras e aí vamos colocar. O que é que vocês acham, né? Existem diferenças de texturas, de cores ou semelhanças? Então, uma resposta pessoal. O que é que vocês acham entre uma e outra? Tá bom? E continuando aqui na página 110, temos mais um exercício que fala sobre linhas, cores e formas na natureza, tá? E aí tem um pequeno texto que diz: você aprendeu sobre os elementos visuais criados pelos artistas, mas a natureza também apresenta elementos visuais semelhantes aos que são utilizados nas obras de arte. Para vê-los, basta observar o mundo com o olhar de um artista. Uma sugestão que eu deixo para vocês, inclusive, vocês pegarem uma folha de árvore, escolham uma folha qualquer, coloquem ela numa superfície, coloquem uma folha de sulfite em cima e passem o lápis, risquem o lápis. E aí vocês vão perceber o formato, vão perceber as curvas, as linhas, as texturas daquela folha. Peguem 2, 3 folhas diferentes e façam essa atividade. Vocês vão ver que legal que fica, tá? E agora, olhando aqui na página 110, vocês vão fazer a atividade que diz: lembre-se de que os elementos visuais abordados no capítulo foram linhas, formas, texturas e tonalidades. A seguir, observe as imagens e os elementos que mais chamam sua atenção. Depois, registre nas linhas abaixo o que você percebeu. Então, aqui temos uma lagarta. Nós podemos ver o quê? Cores e texturas, né? Bem colorida. Aqui temos um monte de areia. Podemos ver o quê? Linhas e texturas. Aqui temos o céu. Vemos tonalidades. E aqui temos uma colmeia de abelha. Vemos as formas. Ok, alunos? Então, vamos
vamos finalizar aqui a nossa videoaula. Deixo para vocês a leitura do capítulo 111, que fala sobre Land Art, para finalizar o nosso livro, tá bom? E qualquer dúvida podem me procurar no plantão e façam a atividade da folhinha, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.